Graça e paz. Estamos estudando, meditando, lendo, principalmente lendo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. É uma carta muito rica, onde Paulo trata do Evangelho, das insondáveis riquezas de Cristo. Estamos no capítulo 3, versículos 11 e 12. Vamos voltar a este texto. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Que Deus, pelo seu Espírito Divino, Espírito Santo, revele ao nosso coração a sua palavra. Vimos na leitura anterior, da reunião anterior, que Deus tem um propósito eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus não depende do tempo para estabelecer o seu propósito, porque como o texto mostrou, um propósito eterno. Isto é algo que ocorre no nível eterno. É algo que foi estabelecido em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Antes de qualquer coisa, é Deus. Deus é o ponto de partida. Deus é antes de qualquer coisa. Depois temos a criação. Depois temos o homem. Depois temos a queda no pecado. E temos a redenção, que é a cruz do Calvário, a correção que Deus vai fazer. Mas é bom saber que a redenção, a cruz do Calvário, não é uma coisa de improviso. É algo também já previsto, antes mesmo de Deus criar o homem ou qualquer coisa. Mas o alvo de Deus, tanto na criação do homem, como também na redenção, é o seu propósito eterno que Ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. O eterno propósito de Deus está todo em Cristo. Por isso, nós precisamos de estar em Cristo e Cristo em nós, para que esse propósito eterno de Deus se cumpra em nós. Paulo chamou isso de mistério, mas foi revelado a ele, e a partir dessa revelação que Deus fez, nós também podemos conhecer esse propósito eterno de Deus. E o mistério é a união de Cristo com a igreja. Cristo manifestando a sua vida na igreja. É fazer a gente participantes da vida de Deus.
Esse propósito vem antes da criação. Isto mostra que a razão pela qual Deus nos criou e também nos regenerou depois em Cristo é para que se cumpra em nós o propósito de Deus. Vamos abrir na carta de Paulo aos Colossenses e você preste bem atenção, porque Paulo, o apóstolo, vai tratar exatamente disso. Capítulo 1 de Colossenses, versículos 25, 26 e 27. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Vamos seguir aqui o roteiro da palavra. No versículo 25, Paulo está dizendo que ele foi enviado por Deus para revelar a eles, aqueles irmãos e a nós também, por meio da pregação do Evangelho, o mistério de Deus em relação à sua igreja. Nos versículos 26 e 27, ele diz que esse propósito eterno esteve envolto em mistério, escondido. Só Deus sabia, estava na mente dele e ninguém mais, nem anjos, ninguém, só mesmo Deus. Esteve oculto em mistério, mas agora, todavia, se manifestou, revelou. Manifestou aqui é que ele trouxe à luz, ele mostrou, eis aqui o mistério. Todavia se manifestou ou revelou. Mas preste atenção, não é algo descoberto por nós não temos essa competência. É algo que foi manifestado, é o que o texto está dizendo, que foi mostrado para nós, que foi revelado para nós, revelado por Deus. E aqui diz que isto foi revelado aos santos. Santos é o povo de Deus, povo salvo, aos quais, preste atenção, aos quais Deus quis dar a conhecer. Você vê? É a vontade soberana de Deus na revelação. Deus quis. Por que Deus escondeu isso tanto tempo? Porque Ele é Deus, faz o que Ele quer. E agora Ele revelou a vontade soberana dEle, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza deste mistério entre os gentios. Aqui está mostrando algo de grande valor, valor supremo, que irradia o próprio caráter de Deus. E aí ele chega na revelação do mistério. Ele diz assim: e o mistério
Cristo em vós. Estão entendendo? Cristo dentro de nós. Em é dentro. Cristo em vós, em vocês, em mim, em nós. Não é Cristo ao lado. Aqui nós estamos diante do supremo propósito de Deus. Este é o mistério. Cristo em nós. Cristo ocupando todo o nosso ser. Esta é a minha esperança e a minha única garantia de vida eterna. Não tem outra. Este é o ponto fundamental que nós não podemos perder de vista. A riqueza desse mistério que é Cristo em nós é fantástica. E nós precisamos conhecer e conhecer cada vez mais. E nós só podemos conhecer porque foi revelado, está revelado. Nós precisamos, irmãos, garimpar essa riqueza. A jazida que contém todas as riquezas é Cristo. E o mapa de localização é a palavra de Deus. Cristo é o mistério de Deus. A pessoa de Cristo é um mistério fascinante. Quem é capaz de entender a encarnação de Cristo? Quem? O mistério de Cristo é o Evangelho. E este é o mistério que está revelado para nós. O mistério do Evangelho. Nós em Cristo e Cristo em nós. Não vamos, por favor, não vamos confundir os evangelhos com o Evangelho. O Evangelho está colocado nos Evangelhos, mas os Evangelhos não são necessariamente o Evangelho. Tudo que Jesus fez, curas, milagres, prodígios, são extraordinários e maravilhosos. Tem propósitos, mas não são o Evangelho, no singular, Evangelho. O Evangelho é a obra realizada por Cristo num final de semana somente. O Evangelho começou na quinta-feira e terminou na madrugada de domingo, com a ressurreição do Senhor. O que aconteceu nesse período de 3 dias é o Evangelho. Cristo nos atraiu a si na cruz. João capítulo 12, versículos 32 e 33. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. É o próprio Jesus dizendo que no momento em que ele fosse pregado na cruz e que a cruz fosse levantada da terra, ele iria exercer o seu poder
poder do seu amor, iria nos atrair a si. Nos atrair a si. Todos atrairei a mim mesmo. Não é nem a atração da cruz, porque a cruz não tem atração. A atração é Jesus, é Ele sobre a cruz do Calvário, nos atraindo a si. Então, eu creio, sem entender muito, eu creio porque é a palavra de Deus que está dizendo. Nós fomos atraídos a Cristo sobre a cruz, nele fomos inseridos e identificados. Com ele fomos crucificados e mortos para o pecado. Depois disso, o Pai entrou no jogo. O Pai, pelo seu Espírito Santo, o Pai enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi lá e ressuscitou o Filho de Deus. E nós, que estávamos no Filho de Deus, fomos com Ele ressuscitados. Ganhamos a sua vida e muito mais, porque Ele mesmo entrou em nós para viver a sua vida. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse vive em mim é o que Deus pensou para você antes de criar o mundo. Eu falei sobre a ressurreição, vamos confirmar com o texto agora. Efésios, capítulo 2, verso 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Juntamente com ele nos ressuscitou. A questão é a seguinte: você crê? Crê? Se crê, está ressuscitado com ele. Se não crê, não está. É bom crer. Apelo não vou fazer não, mas é bom crer, para você receber em si a vida de Deus. Colossenses 2:12. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Fostes ressuscitados juntamente com ele, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. O mesmo poder, viu? O poder imenso de Deus, que ressuscitou o Filho dele, ressuscitou você no Filho dele. Agora, e agora? Agora eu creio e experimento. É uma questão de fé. O Pai queria a vida de união com Ele desde antes da fundação do mundo. É isso que Deus queria para nós. A cruz estava no centro e está disso tudo. A cruz não trata apenas dos nossos pecados, mas também trata dos pecadores, principalmente dos pecadores. Cristo morreu pelos pecados
não temos nenhuma dúvida disso. Mas Cristo morreu também pelos pecadores, não tenho nenhuma dúvida também. Mas Cristo morreu com os pecadores, também eu não tenho nenhuma dúvida, porque está escrito na palavra. Cristo morreu pelos pecados, morreu pelos pecadores e morreu com os pecadores. Cristo morreu pelo seu pecado, morreu por você e morreu com você, porque Ele atraiu você na cruz para que você morresse com Ele. O homem precisava morrer. Eu precisava morrer, eu preciso morrer em Cristo Jesus. Eu estou falando da morte física, porque o eu perverso é terrível, é um inimigo terrível. O diabo não é o único inimigo. Ele é um inimigo terrível, mas não é o único. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, está falando do diabo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você vê, alguém sóbrio é alguém não embriagado. Seres sóbrios. O que é um sóbrio? É alguém que não está embriagado. Sua mente está sóbria, lúcida, enxuta, sem fermentação. Só uma mente sóbria, lúcida, enxuta, sem fermentação das coisas deste mundo e das coisas religiosas, pode ser vigilante. Pedro fala de uma mente despertada, vigilante, atenta. A cristandade apóstata do final dos tempos não vai ter essa capacidade de vigilância. Conversando com alguém na caminhada, estávamos conversando sobre isso. E eu disse que nós já temos apostasia suficiente já para abraçar o anticristo. Nós estamos vivendo uma apostasia quase que total. E a cristandade do nosso tempo não está tendo essa capacidade de vigilância, porque a mente está embriagada, não com vinho, com cerveja, com cachaça, mas com as coisas deste mundo e com as coisas da religião. A pessoa fica embriagada. Neste texto, Deus nos quer acordados, despertos, atentos. Por quê? Porque existe um diabo que, segundo o apóstolo Pedro, é o nosso adversário. É aqui que eu quero chegar. Existe um diabo e existe mesmo. Aí eu não creio. E eu com isso, se você crê ou não crê? Eu quero saber da palavra do Senhor que diz que existe. Se a palavra diz que existe, existe. Se Jesus se referiu ao diabo como o pai da mentira, porque ele existe. E é perigoso. E é perigoso. E ele aí é chamado de adversário dos santos. Não é adversário do mundo. É também, mas não no sentido que ele é adversário do santo.
do povo de Deus. Pedro disse: o diabo, o nosso adversário. Meu irmão, saiba que Satanás é seu adversário, querendo você ou não. Ele é seu adversário. Ele não é neutro, nem fica em cima do muro. Ele toma partido, e sempre contra o povo de Deus. Não pensa que ele está quietinho num canto, como um pitbull violento, que se você mexer com ele, você vai ser atacado. Mas se não mexer, você não vai ser atacado. Não é assim não. Você não precisa mexer com o diabo, não. Ele irá mexer com você, porque ele é o nosso adversário. A não ser que você for amiguinho dele, parceiro dele. Ele é um adversário de peso, mas Satanás não é o nosso único adversário. Ele não é o nosso único adversário. Se fosse o único adversário, elimina-se o diabo e está tudo resolvido. Eliminar o diabo para Deus? Fácil. Ó, estava eliminado. Mas existe uma enrascada terrível. O grande inimigo do ser humano tem duas letras: eu ou ego. Esse eu pecaminoso do qual estamos falando tem a ver com a vida natural, egoísta, ímpia, perversa, diabólica, terrena, materialista, que ganhamos lá de Adão quando ele pecou. O eu é o pior dos trapaceiros e o grande adversário que nos domina interiormente. O eu se esconde no lugar que você não procuraria, em si mesmo. Ele está escondido dentro do ser humano. E como resolver isso? Aí entra a sabedoria de Deus. A proposta do Evangelho de Cristo é a morte do eu, a fim de que Cristo entre em nós para viver espontaneamente em todas as circunstâncias. Já citei o texto uma vez e vou citar de novo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É a vida de união com Deus, é a vida desejada por Deus para a sua igreja e para cada um de nós, individualmente também. Sem a morte do nosso eu perverso com Cristo na cruz, não haverá salvação, nem santidade, e jamais seremos felizes. Deus nos crucificou em Cristo para nos levar à seguinte condição: não mais eu, mas Cristo em mim. Isto é maravilhoso, irmãos. O que torna o cristianismo relevante para cada um de nós é o próprio Cristo vivendo em nós a sua vida. Isto é diferente de tudo que existe, porque nenhuma religião ou filosofia consegue oferecer isso para você. Nenhum outro movimento importa na presença viva do seu fundador,
dentro dos seus seguidores. Só Cristo tem isso para nos oferecer. Nenhum fundador de religião morreu e ressuscitou para viver nos seus seguidores. Só Cristo. Jesus mesmo disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui foi a oração de Jesus no capítulo 17, versículo 26 do Evangelho de João. Não perca essa verdade. Cristo em você. Vida cristã autêntica só funciona para aqueles que estão crucificados com Cristo e Cristo vive neles. O resto é firula religiosa. Eu ouvi alguém contar essa história e vou contar agora como ilustração aos irmãos. É a história de um moço, uma história antiga de um moço na antiguidade. Ele pegou a sua espada especial, bem afiada, preparou o seu cavalo fogoso e chegou para o pai e disse: pai, eu estou indo para o norte guerrear e defender o nosso país. Vai, meu filho, lute para defender o nosso país, respondeu o pai. Deus te abençoe, meu filho. O jovem valente, com a sua espada especial, saiu correndo em seu cavalo fogoso e ligeiro. E chegando num certo ponto, encontrou um velho que fez sinal para que ele parasse. O moço parou e o velho lhe indagou: para onde você vai com tanta força e coragem? Vou para o norte defender o meu país, respondeu o moço. O velho olhou para ele e disse: meu jovem, não adianta a sua disposição, a sua coragem, a sua força, a sua habilidade de guerreiro, a sua espada especial e o seu cavalo valente, porque você não vai ganhar nenhuma guerra. Por quê? Perguntou o jovem valente. Porque te falta uma coisa. Está faltando uma coisa para você. O que me falta? O que me falta? O velho lhe respondeu: você está indo lutar no norte, mas a guerra, meu jovem, é no sul. Eu quero dizer com isso o seguinte, irmãos: se você não estiver na direção certa, você não vai ganhar guerra nenhuma no caso do jovem. Mas se nós não estivermos na direção correta, nós também não chegaremos a lugar nenhum. Por isso eu pergunto: para onde você está correndo? Qual é a sua direção? Qual é o seu evangelho? Se você não estiver na direção e na rota certa, você está perdendo tempo aqui. Fazer o que aqui?
se você está na direção errada. Você está atrás de quê, meu irmão? De resolver as suas próprias dificuldades, que vamos ter de monte? De resolver as questões pequenas e irrelevantes? Ou você almeja fortemente conhecer o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o propósito eterno de Deus? É nessa direção que você está? Não podemos perder a direção do Evangelho manifestado na pessoa de Cristo. Você tem Cristo como seu tudo e o tudo que você precisa? Estou lhe perguntando. Você tem Cristo como seu tudo e o tudo que você precisa? Ou você está atrás de algo mais?